tarde. Curitiba, a prisão do ex-presidente Lula muda a rotina na Polícia Federal. Só tem acesso ao prédio quem comprovar que agendou o atendimento. Reviravolta no caso do massacre do Carandiru. O STJ cancela a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de anular a condenação de 74 PMs. No Rio, a Justiça aumenta o prazo de prisão para 159 pessoas investigadas por ligação com milícias. Uma barragem corre risco de se romper e ameaça uma cidade do interior do Piauí. Um suposto ataque com armas químicas a um reduto de rebeldes na Síria aumenta a tensão na região. O presidente Donald Trump promete uma decisão nas próximas 48 horas. O Conselho de Segurança da ONU se reúne. O governo sírio e a Rússia negam a existência do ataque. O Jornal Hoje está começando. A segurança foi reforçada no entorno da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente Lula começou a cumprir pena de 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro. Quem tem as informações é a repórter Ana Zimmermann, que está ali pertinho da Polícia Federal. Conta pra gente quais são as alterações que foram feitas aí, Ana. Boa tarde para você. Olá, Sandra. Boa tarde. A Polícia Militar e a Secretaria de Trânsito aqui de Curitiba fizeram 4 pontos de bloqueio aqui ao redor do prédio. Um deles está ali na esquina. Do lado de fora do bloqueio estão pessoas que apoiam o ex-presidente Lula. Aqui do lado de dentro, só quem comprova que está trabalhando, como jornalistas de todo o Brasil. A Justiça não permitiu que as pessoas acampassem aqui perto. Destinou aos manifestantes uma área que fica no Parque do Atuba, que fica a 3 quilômetros daqui. A rotina aqui ao redor do prédio da polícia mudou bastante nesse começo de semana. É na Superintendência da Polícia Federal que as pessoas vêm fazer passaporte, por exemplo. Quem já tinha horário marcado hoje pôde passar, mas teve que mostrar o protocolo de agendamento. Os apoiadores de Lula estão acampados nas ruas próximas à Polícia Federal. Eles começaram a chegar na manhã de sábado. Também havia pessoas contrárias ao ex-presidente. A PM separou os grupos. O ex-presidente Lula chegou a Curitiba num avião da Polícia Federal às 10 da noite e embarcou no helicóptero. Antes das 10h30, o helicóptero com o ex-presidente pousou. Lula desembarcou quase 30 horas depois do fim do prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para que ele se apresentasse à polícia. Houve manifestações na chegada. O ex-presidente foi levado para a sala especial preparada para ele começar a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão. É uma sala com 15 metros quadrados, uma janela com grade externa, mesa, uma cama de solteiro, banheiro com sanitário e chuveiro elétrico. Na sala também foram colocadas uma cadeira e uma mesa de centro com uma televisão em cima. Não tem grades na porta e antes era um dormitório para agentes da PF que vinham para Curitiba a trabalho. A porta não é trancada com chave, mas 2 agentes fazem a segurança no corredor 24 horas. A sala fica no último dos 4 andares do prédio, longe das celas do primeiro andar, onde estão outros presos da Lava Jato. Entre eles, Antônio Palocci, ex-ministro de Lula e Dilma, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que disse em depoimento que o triplex do Guarujá foi reservado para Lula e era propina em troca de favorecimentos na Petrobras. Ontem, Lula recebeu a visita do advogado Cristiano Zanin. Na televisão, que tem na sala especial, Lula assistiu à final do Campeonato Paulista, que foi transmitida também para Curitiba. O ex-presidente é torcedor do Corinthians, que conquistou o título. A rotina de Lula não é muito diferente da dos outros presos. Ele tem direito a 2 horas de banho de sol por dia, mas não no mesmo horário dos demais. As 3 refeições são as mesmas. Hoje o café da manhã tinha pão com manteiga e café com leite e chegou às 7h05 da manhã. O almoço dos presos chegou por volta das 10h45 da manhã. O empresário Carlos Alberto Bettoni, agredido na última quinta-feira em frente ao Instituto Lula, continua internado na UTI de um hospital em São Paulo. Não há previsão de alta. Hoje nós conversamos com a mulher dele. Veja na reportagem de Elaine Basti. 8 anos juntos. Terezinha diz que Carlos Alberto nunca se envolveu em brigas nem em política. Ela conta que ainda se recupera do susto e espera por boas notícias. Hoje eu conversei bem cedo com o médico, ele passou as últimas informações, que o caso dele é estável.
Eu perguntei da possibilidade se havia algum risco de ter que fazer uma nova intervenção cirúrgica. Ele comentou que isso não é descartado, porque ele teve perda óssea no crânio. O empresário Carlos Alberto Bettoni, de 56 anos, foi empurrado por um ex-vereador do PT em frente ao Instituto Lula na última quinta-feira. Segundo um amigo, ele teria xingado o ex-presidente. E falou do tipo, agora você vai pagar, seu ladrão, uma coisa nesse sentido. Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho, foi vereador do PT na cidade de Diadema. É ele que está de blusa amarela e aparece nessas imagens empurrando Carlos Alberto. Na queda, o empresário bate a cabeça em um caminhão. O ex-vereador vai embora e Carlos Alberto fica caído no chão. Nada justifica agressão física, nada justifica. Eles poderiam ter meios, todos nós temos meios legais de se defender caso haja agressão verbal de qualquer pessoa que seja. Tem meios legais de você se defender. Não justifica a agressão, porque senão, se for assim, a gente vai estar onde? Terra de ninguém, né? A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. O ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, é suspeito do crime de lesão corporal dolosa, quando existe a intenção de agredir. Segundo o delegado do Distrito Policial, o ex-vereador deve comparecer hoje para dar depoimento. A Justiça do Rio decretou as prisões preventivas das dezenas de presos no fim de semana por suspeita de envolvimento com a maior milícia do estado. As famílias dizem que muitos são inocentes. A reportagem é de Renata Capucci. Parentes de presos protestaram hoje na Zona Oeste. Dizem que nem todas as pessoas morreram. Com a quadrilha havia 12 fuzis, 20 pistolas, granadas, mochilas cheias de munição, 11 carros roubados com placas clonadas. O chefe do bando, Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, conseguiu fugir. O Disque Denúncia oferece recompensa por informações que levem à prisão dele. É a maior milícia do Rio. Atua na Zona Oeste, na Baixada Fluminense e no sul do estado. Entre os presos, 2 eram militares do Exército, 1 da Aeronáutica e 1 bombeiro. Mas, segundo a Polícia Civil, o perfil das milícias, antes formadas por policiais e ex-policiais, mudou. Hoje, essas quadrilhas, além de prometerem uma falsa proteção, também atuam com ex-traficantes e assaltantes. A milícia cobra pedágio do transporte alternativo, lucra com a venda de botijões de gás, com o fornecimento de sinal clandestino de TV a cabo e internet, faz contrabando de cigarros e autoriza o roubo de carga e a venda de drogas em troca de um percentual. Os milicianos impõem regras na base do terror. É um grupo de sanguinários que exterminam as pessoas de bem daquela região. Se você não resolveu não pagar uma taxa que eles acreditam que é devida, eles te executam. Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelam as extorsões. Eu estou te dando a minha palavra. Eu não sou maluco que dá mole e mentir para vocês. Uma das linhas de investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes envolve a participação de milícias. Houve avanços nessa última semana e é possível que haja alguma correlação, mas isso só o curso das investigações é que vai dizer, né? E um colaborador do vereador Marcelo Siciliano, do PHS, foi morto a tiros ontem à noite na zona oeste do Rio. O corpo de Carlos Alexandre Pereira Maria, de 37 anos, estava dentro de um carro. A assessoria do parlamentar informou que Alexandre era líder comunitário e cuidava das reivindicações dos moradores da região. Marcelo Siciliano foi um dos 6 vereadores já ouvidos pela polícia no inquérito que investiga as mortes da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. E a gente lembra, a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista Anderson Gomes foram assassinados há 26 dias. Até agora, ninguém foi preso. A Polícia do Rio mantém a investigação sob sigilo. Se você tiver qualquer informação sobre o crime, pode ligar para o Disque Denúncia. O sigilo é garantido. O telefone é do Rio, DDD 21, o número é 2253 1177. Também dá para mandar mensagens pelo WhatsApp
DDD também 21, número 98849-6099. Até agora, o Disque Denúncia recebeu 86 ligações com informações que podem ajudar a encontrar os assassinos de Marielle e de Anderson. A polícia prendeu hoje o principal suspeito de matar 5 jovens em Maricá, na região metropolitana do Rio, em março. A polícia investiga se João Paulo Firmino atirou nos jovens. Segundo o inquérito, ele integra uma quadrilha de milicianos. O crime foi na madrugada do dia 25 de março. Os corpos foram encontrados num conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, na região metropolitana do Rio. A polícia ainda não sabe o que motivou a chacina. As investigações não comprovaram o envolvimento dos jovens com crimes na região. O ministro Joel Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, invalidou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tinha anulado a condenação de policiais militares pelo massacre do Carandiru. A reportagem é de Graziela Azevedo. A decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília mais uma vez mexe com uma história que em quase 26 anos ainda não ganhou seu ponto final no judiciário. Em 2 de outubro de 1992, naquele que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru, 111 presos foram mortos durante uma invasão da Polícia Militar ao presídio em rebelião. As investigações apontaram que a maioria dos presos foi executada depois de já estar rendida. O comando da operação no Carandiru foi do coronel da PM, o Biratã Guimarães, que chegou a ser condenado, se elegeu deputado estadual e acabou assassinado num crime também sem solução. Somente mais de 20 anos depois, os primeiros julgamentos aconteceram. Foram 5 júris populares que terminaram com a condenação de 74 policiais, apenas que variaram de 48 a 624 anos. Mas em 2016, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou as condenações. Os desembargadores aceitaram o argumento da defesa dos PMs de que não houve individualização das condutas, ou seja, não se apurou que policial teria matado que preso. Os promotores contestam o argumento, alegando que os policiais colaboraram entre si para produzir o massacre. Condenações, depois julgamentos anulados e agora decisões em suspenso. O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu na última sexta-feira é que os desembargadores do TJ de São Paulo devem esclarecer melhor por que anularam a condenação dos PMs. São os chamados embargos de declaração feitos pelo Ministério Público. Se novos julgamentos vão acontecer, se as condenações vão ser confirmadas ou definitivamente anuladas, são respostas ainda sem data para chegar. O nosso sistema processual penal ainda é muito complexo, né? E quando o Tribunal de Justiça proferir uma nova decisão, evidentemente, seja ela qual for, o que se espera é recurso por parte, né? Se ela for desfavorável ao Ministério Público, com certeza nós devemos aforar também o recurso. Se ela for desfavorável aos réus, o que se espera é que esses réus também devam aí ajuizar o seu inconformismo. Então, outros recursos deverão ser apreciados. É um fato que aconteceu em 1992, é um fato que tem cobrança de organismos de defesa de direitos humanos internacionais, é um fato que está na Corte Interamericana de Direito, nós não podemos, de maneira alguma, nos omitir. O cenário das mortes já não existe mais. Em 2002, parte do presídio foi demolida e virou um parque. Mas a sociedade ainda espera da Justiça uma resposta sobre a responsabilidade do que aconteceu no Carandiru. Uma das linhas do metrô de São Paulo está funcionando hoje com composições reservas. Essas composições reservas estão substituindo outras que aguardam perícia por causa do vandalismo de torcedores depois da conquista do título paulista pelo Corinthians contra o Palmeiras ontem. Os vândalos danificaram 5 trens da estação Barra Funda, placas de comunicação, lixeiras, extintores, porta de hidrante, máquinas de recarga de bilhete único e um aparelho de telefone.
Hoje de manhã houve atraso e reclamação de usuários. Ninguém foi preso. A Polícia Militar vai investigar a ação de PMs logo depois da final do campeonato goiano, vencido pelo Goiás. Um ônibus com torcedores do Goiás foi abordado por policiais em Aparecida de Goiânia. Todos foram obrigados a ficar com as mãos na parede e a gritar o nome do time rival. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir logo mais agora, às 16h, no horário de Brasília, para discutir a situação na Síria. Os Estados Unidos denunciaram o uso de armas químicas contra civis em um ataque durante o fim de semana. O correspondente Felipe Santana está em frente ao prédio da ONU, lá em Nova York. Oi, Felipe, boa tarde para você. Quem pediu, quem convocou essa reunião? Oi, Sandra, boa tarde para você e a todos. 9 dos 15 países membros do Conselho de Segurança da ONU convocaram essa reunião aqui hoje. Também agora à tarde, por volta das 6h, o presidente americano Donald Trump tem uma reunião para tratar do assunto. É a primeira com o novo secretário de Estado americano, Joe Bolton. No passado, John Bolton se mostrou contrário a uma intervenção pontual na Síria que não faça parte de um programa mais amplo. Agora há pouco, o presidente Donald Trump também falou, ele disse que os Estados Unidos estudam a situação e que decisões importantes sobre a Síria devem ser apresentadas nas próximas 48 horas. O suposto ataque químico, Sandra, teria ocorrido no sábado. E hoje, durante a madrugada, houve uma série de bombardeios contra uma base síria na região de Homs. Essa base militar era usada não só pelo exército sírio, mas também pelos aliados iranianos. Pelo menos 14 pessoas teriam morrido. A agência de notícias russa Interfax atribui esse ataque a 2 aviões israelenses que teriam atirado a partir do espaço aéreo libanês. O governo israelense se recusa a comentar. Americanos e franceses dizem que não tem nada a ver com isso. O governo sírio e os aliados de Bashar al-Assad, Sandra, dizem que não houve um ataque químico contra civis esse final de semana. Os vídeos foram postados nas redes sociais e teriam sido gravados em Duma, perto da capital síria, Damasco. As imagens mostram crianças e adultos com dificuldades para respirar sendo atendidos em hospitais. O andar inteiro ficou lotado de corpos. Um comunicado da Organização Médica Sírio-Americana e do Serviço de Defesa Civil dos rebeldes, da oposição ao governo, diz que 49 pessoas morreram nesse ataque, que teria sido no sábado, e que 500 pessoas procuraram centros médicos com sintomas de exposição a agente químico, como falta de ar, espuma na boca, olhos vermelhos e com cheiro de cloro. Duma é a última cidade controlada por rebeldes na região de Guta Oriental e está sob a mira de tropas sírias com apoio da Rússia. O presidente americano Donald Trump cravou nas redes sociais que se trata de um ataque químico. Escreveu também que a área está isolada pelo exército e que ninguém consegue entrar. Ele culpou o presidente russo Vladimir Putin e o Irã, aliados do governo sírio. Chamou o presidente sírio Bashar al-Assad de animal. E terminou sugerindo que os culpados pagariam um preço alto. Hoje, o ministro das Relações Exteriores russo disse que as alegações de que o governo sírio foi o autor do ataque são falsas e são uma provocação. Segundo Lavrov, especialistas militares da Rússia foram até Duma e não encontraram indícios de ataque químico contra civis. A agência de notícias estatal síria, SANA, afirmou que os relatos foram inventados por rebeldes do grupo Exército do Islã, que controlam Duma. Há um ano, no dia 4 de abril de 2017, mais de 80 pessoas morreram em um ataque com gás sarin na cidade de Han Shaykhun. 2 dias depois, Trump ordenou um ataque com mísseis Tomahawks a uma base militar síria. A Síria negou repetidamente participação e disse que seu arsenal químico já tinha sido destruído. Depois, um relatório das Nações Unidas determinou que o regime de Bashar al-Assad foi responsável pelo ataque. Então, confirmando, o presidente Donald Trump tem uma reunião marcada para 18h para discutir a Síria com o novo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Mais um ex-presidente da Coreia do Sul vai ser julgado por corrupção. É o 4º chefe de Estado do país a enfrentar os tribunais.
Lee Myung-bak, que governou entre 2009 e 2013, foi formalmente acusado hoje pela Justiça. Ele já estava preso desde o dia 22 de março e vai responder a 16 acusações, entre elas de suborno e de abuso de poder. Na sexta-feira passada, a ex-presidente Park Geun-hye foi condenada a 24 anos de prisão, também pelo crime de corrupção. De volta ao Brasil, as candidaturas para as eleições de outubro provocaram muitas mudanças em Brasília, tanto no governo de Michel Temer quanto no Congresso. Veja na reportagem de Gioconda Brasil. O presidente Michel Temer embarcou para o Rio de Janeiro no início da manhã. Temer participou da posse do novo presidente do BNDES, Diogo Oliveira, que era ministro do Planejamento. Das 14 mudanças na equipe de Temer, 12 foram feitas por exigência da lei eleitoral. A lei determina que ministros que pretendem se candidatar deixem o cargo 6 meses antes das eleições. Caso de Henrique Meirelles, que na sexta-feira oficializou a saída do Ministério da Fazenda, e de Mendonça Filho, que deixou o Ministério da Educação. A última troca anunciada pelo Planalto não está relacionada às eleições. O governo confirmou a saída de Moreira Franco da Secretaria-Geral da Presidência para assumir o Ministério de Minas e Energia. A posse está marcada para amanhã. Moreira terá como principal missão tocar a privatização da Eletrobras e a reformulação do setor elétrico. Por causa da nomeação, Moreira Franco mantém o foro privilegiado. No Supremo Tribunal Federal, existe uma ação contra a medida provisória que deu a ele o status de ministro como secretário-geral da Presidência. Ele foi denunciado em setembro do ano passado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pelo crime de organização criminosa. A denúncia foi suspensa pelo plenário da Câmara. As eleições também movimentaram o Congresso. No sábado, terminou o prazo para o troca-troca partidário. Até o momento, 57 deputados comunicaram à Câmara que mudaram de legenda. O MDB foi o partido que mais perdeu deputados, 10 ao todo, seguido do PSB com 7. O DEM e o PSL estão empatados em primeiro lugar, com o maior número de adesões, 8 até agora. Em seguida, vem o PR, com 7 novas filiações. A chamada janela partidária, que permite a movimentação sem que o deputado sofra um processo por infidelidade, mudou o ranking das bancadas. O MDB, que era o maior partido da Câmara, com 58 deputados, agora é a segunda maior bancada. Tem 49 parlamentares. E o PT, que ocupava o segundo lugar, com 57 representantes, passou a ter, até o momento, a maior bancada, com 58 deputados. A Polícia Federal ouviu um diretor da Rodrimar sobre um documento apreendido na empresa com o nome do presidente Michel Temer. A informação é da repórter Andréa Sadim, então a gente continua lá em Brasília. Andréa, boa tarde para você. Conta pra gente o que o diretor da Rodrimar falou sobre esse documento. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ele disse que ele não tem como explicar, na verdade, que ele não tem ideia do porquê o nome do presidente Michel Temer está neste documento que foi apreendido na empresa Rodrimar. Apreendido durante aquela operação Scala, autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do inquérito dos portos no Supremo. Nesta busca e apreensão na empresa Rodrimar, os investigadores acharam um documento com o nome de pessoas físicas e também com o nome do presidente Michel Temer. Este documento estava exatamente na sala deste diretor comercial, mas ele disse durante o depoimento no dia 5 de abril que ele não tem ideia do porquê o nome do presidente Michel Temer estava neste documento. Também não soube explicar, não soube dar informações, detalhes sobre a empresa Argeplan. Também foi apreendido um documento com informações da Argeplan. Essa empresa é do ex-coronel da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, que foi um dos presos na Operação Scala e amigo de longa data do presidente Michel Temer. Ele disse, esse diretor comercial, que chama Willie Maxwell, da Rodrimar, que ele desconhece qualquer negócio da Argeplan com a empresa Rodrimar. Este inquérito dos portos é aquela investigação que está no Supremo e apura se o presidente Michel Temer beneficiou empresas do setor de portos com a edição de um decreto assinado em 2017. Entre essas empresas está exatamente a Rodrimar. Sandra. Ok, André, muito obrigada pelas suas informações.
A barragem da cidade de José de Freitas, na região metropolitana de Teresina, apresentou rachaduras. A prefeitura diz que há risco de rompimento e retirou moradores do entorno. A reportagem é de Neyara Pinheiro. As estradas de acesso à barragem estão interditadas. Mais de 130 homens da Polícia Militar, Defesa Civil, Exército e Corpo de Bombeiros estão trabalhando para evacuar a área. Estamos numa situação de um risco elevado. Então, o Corpo de Bombeiro trabalha nessas condições. O risco é elevado. Queremos evitar a perda da vida humana, principalmente. Até agora, cerca de 200 famílias já deixaram as casas. Dona Inês tenta levar o pouco que pode. Nós temos de levar as coisas mais miolzinhas, o bujão, só o bujão. O Jaumino já levou o rack. As outras coisas ficam aí. Parte das famílias foi trazida para esta escola. José de Freitas faz parte da Grande Teresina. A barragem do Bezerro fica perto da área urbana do município, que tem 38 mil habitantes. A fissura na barragem foi detectada ainda na manhã de ontem por um pescador que passava pelo local. O reservatório está com a capacidade total, cerca de 11 milhões de metros cúbicos de água. Como medida de urgência, essas máquinas estão abrindo um canal na tentativa de diminuir o nível da água. Mas mesmo assim, o açude não para de encher. E a fissura na parede da barragem também não para de aumentar. À noite teve a chuva que alimentou os riachos que desbocam na nossa barragem. E isso fez com que o volume da barragem aumentasse. Amanheceu-se o dia e as máquinas realmente voltaram a trabalhar para que fosse feito o alargamento do canal novamente, do sangradouro, para dar uma vazão maior, para diminuir a pressão sobre a parede. Caso haja o rompimento da parede da barragem, existe uma estimativa de que pelo menos 15 comunidades rurais da cidade de José de Freitas sejam atingidas. E ainda há uma outra preocupação, é que a água que está saindo do açude escoe pelo rio Maratauã e atinge a cidade de Barras, que fica a 72 quilômetros ao norte de José de Freitas. Estamos de volta com a previsão do tempo para todo o Brasil. Eliana Marques já está entrando aqui. Como é que começa a semana? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, a gente está com o Brasil dividido aí pelo tempo de sol, pela tarde ensolarada e seca, e a outra metade do país pelo tempo de sol também, mas com chuva. No mapa dá para a gente ver bem esse contraste aqui em amarelo, olha, entre o oeste de Mato Grosso, avançando até a região aqui da zona da Mata Mineira e pegando quase toda a região sul, predomínio de sol. Agora, na parte de cima do mapa, previsão de chuva, com exceção dessa área grande em amarelo aqui, pegando o interior da Bahia e também Sergipe. João Pessoa é a capital que tem mais chuva prevista para hoje, para as próximas horas. No Recife e em Fortaleza também deve chover mais. E todas as áreas que a gente vê em laranja aqui no mapa estão sendo monitoradas. Tem risco de enchente, também de deslizamento em regiões aqui, desde Alagoas até Rio Grande do Norte e principalmente entre Ceará, Piauí e Maranhão. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais avisa quem está em cidades ali da região da bacia do Rio Mearim, no Maranhão, tem que ficar atento, a água está subindo por causa das últimas chuvas. E as temperaturas como ficam? Hoje amanheceu meio friozinho aqui em São Paulo. Dizem que lá fora já está quente, né? Eu não sei porque é que o ar-condicionado mantém frio. Está quente sim, não amanheceu friozinho só aqui não. A gente teve outras regiões também com essa situação, mas agora à tarde o sol está predominando em todas essas capitais aqui. Olha só, Campo Grande, também Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis estão aí com máximas previstas de 30 graus para cima. Aqui em São Paulo, máxima de 28 graus, em Curitiba 26, e todas essas capitais estão sem previsão de chuva hoje. Belém e Vitória ainda podem ter chuva, mas os volumes diminuem em relação aos últimos dias. Brasília e Palmas ainda podem ter chuva forte, e Cuiabá e Belo Horizonte têm previsão de pancadas de chuva isoladas, aquelas que caem num bairro, não caem no outro. E todas as capitais aqui estão bem quentes também, Sandra, só Brasília um pouco mais fresquinha, com 25 de máxima. Dá para adiantar como vai ser a semana? Dá. E olha, nada de alívio nessa chuvarada que eu falei lá no norte do Brasil. Amanhã os temporais apertam, principalmente nessa área mais destacada entre Ceará, Piauí, Maranhão e também parte do Pará. E toda a área que a gente vê em azul escuro e em rosa, ela vai até aqui o Amazonas, olha, vai ficar chuvosa nessa semana,
pelo menos até sábado. Agora, aqui o que preocupa é enchente, deslizamento, né? Já nessa parte de baixo do mapa, nas áreas mais claras, o que vai preocupar é o tempo seco. A população vai ter que reforçar a hidratação, principalmente nessas áreas aqui mais no interior do Brasil, porque os próximos dias serão secos, Sandra. Ok, então a gente se fala de novo amanhã. Até lá. Obrigada. Tchau, tchau. O Reino Unido está travando uma guerra contra o uso excessivo de plástico. Para diminuir o número de garrafinhas descartáveis, Londres vai oferecer água de graça nas ruas. Veja na reportagem da correspondente Cecília Malan. A Prefeitura de Londres quer acabar com as garrafinhas plásticas, consideradas um problema ambiental. Mais de 1 milhão de garrafas são compradas a cada minuto mundo afora. Só metade é reciclada. O resto vai parar em lixões ou emporcalha os oceanos, ameaçando a vida marinha. E que tal tomar água potável de graça na rua? O objetivo desse projeto britânico é tirar de circulação 10 milhões de garrafas por ano. Não temos um planeta alternativo se a gente estragar esse, diz o diretor da Associação de Distribuidoras d'Água. Então, temos que nos proteger. Nos próximos meses, 20 bebedouros como esse vão ser instalados em pontos turísticos, como aqui o Borough Market, e um aplicativo vai mostrar um endereço exato. Por enquanto, só em Londres. Mas a ideia é ter uma rede nacional, indicando todas as localizações de refil de água por toda a Inglaterra até 2021. Em tempos passados, eram as fontes que faziam esse papel. Mas elas também foram convocadas a ajudar agora. A Prefeitura está dando nova vida a algumas fontes históricas que vão voltar a jorrar água de qualidade, como já acontece, por exemplo, em capitais como Roma e Paris. Aqui em Londres, cafés, pubs e outros comércios também estão aderindo à campanha do refil. Uma cadeia de lanchonetes disponibilizou água de graça em 3.000 filiais. E nem precisa ser cliente, basta entrar e beber. Um mercado em crescimento no Brasil tem chamado a atenção especialmente na região sul. A criação de ovelhas e de cabras. A Expo Londrina, no Paraná, reúne as novidades do setor e a reportagem é de Vitor Hugo Bittencourt. Há 5 anos, eram menos de 200 ovinos e caprinos na Exposição Agropecuária de Londrina, no Paraná. Agora são 1.100 animais no evento, que é uma das principais vitrines para os criadores. A maior parte do rebanho brasileiro de ovinos e caprinos ainda está na região Nordeste. Mas produtores da Bahia e de Pernambuco, por exemplo, trazem animais aqui para a Expo Londrina, interessados especialmente em genética para a melhoria da carne. Paraná sempre foi um produtor de genética, então é um estado comprador e exportador de genética. E eles estão vendo esse potencial. Em 2017, o Centro de Estudos em Economia Aplicada da USP passou a divulgar um levantamento do preço de ovinos. Os dados são coletados em 7 estados brasileiros, produtores de carne de ovelha e de cordeiro. O valor do quilo vivo fechou o mês de março em R$ 8,03 no Paraná, quase 11% a mais que em março de 2017, quando o quilo custava R$ 7,25. Segundo o Departamento de Economia Rural do Paraná, o crescimento no consumo em 5 anos foi de 3,8%. Nessa churrascaria, a preferência por cordeiro só não ganha da picanha bovina. Antes a gente vendia em média 300 a 400 quilos de cordeiro mês. Hoje a gente abate, hoje a gente usa acima de 1 tonelada, hoje fácil, hoje a gente vende mais. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, amanhã a gente se vê.